O Estadão Mobilidade Insights reúne entrevistas com executivas e executivos que decidem os rumos de grandes empresas no Brasil. A reportagem ouviu representantes de marcas de ônibus e caminhões, automóveis, comerciais leves e até tratores, bem como de companhias que atuam nas áreas de mobilidade, transporte de cargas e compra e venda de veículos. Elas e eles falaram sobre como venceram as dificuldades do mercado em 2021 e as perspectivas para o setor e para a economia em 2022. Roberto Leoncini adora cozinhar, assistir a programas de TV, ler e comprar publicações sobre gastronomia. Ele tem até uma pós-graduação nessa área. Porém, a pandemia limitou um dos maiores prazeres de Leoncini, que é receber os amigos com pratos variados. Vice-presidente da área de caminhões e ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, o paulistano também se ressente por não ter conseguido servir todos os clientes que compraram caminhões da marca em 2021. Ele falou sobre a queda da produção, ônibus elétricos e as metas para 2022. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve, né? Esse é o nosso mantra, né? Eu acho que a gente deveria ter uma ampla discussão em relação à renovação de frota e distribuir o sacrifício, né? O sacrifício não pode ser do caminhoneiro, porque ele não tem como fazer esse sacrifício. A gente recebe componentes do mundo inteiro, então a gente foi bastante afetado por causa disso, né? A gente não terminou do jeito que a gente gostaria as entregas, né? Eu acho que em relação às vendas, as vendas foram ótimas, mas a nossa entrega para os clientes a gente foi um pouco prejudicado, né? Poderia ter sido diferente a história e provavelmente a gente não teria terminado o ano como a gente terminou, com 27,2% de market share, né? Nós saímos de 30 e pouco da primeira posição em 2020 para a segunda posição em 2021, perdendo alguma coisa de market share em função dessa nossa dificuldade de componentes e dificuldade de complementar os caminhões para poder entregar para os nossos clientes, né? O lado positivo é que os clientes entenderam a nossa situação, né, e esperaram. A gente ainda tem entregas para fazer, né, em relação às vendas do ano passado, e a gente vai tentar equalizar isso agora no primeiro trimestre de 2022. Caminhões foi bem complicado nesse sentido, ônibus menos complicado, né? Ônibus você tem menos componentes, principalmente eletrônicos, né, em alguns modelos. Então, ônibus a gente não teve tanto problema de fornecimento, e a gente também terminou em primeiro lugar. O mercado quase do mesmo tamanho do mercado de 2020 de ônibus, né? O segmento de ônibus ainda sofre bastante os efeitos da pandemia. Agora a gente vem sentindo um pouco da retomada, né? 2021 já teve uma certa retomada, mas ainda é um segmento totalmente diferente do comportamento de caminhões, né? Caminhões teve um comportamento, vamos colocar como extraordinário dentro da pandemia, né? E ônibus não, ônibus foi um segmento que sentiu muito, e a gente, por ser líder de mercado em ônibus, principalmente no urbano, né, onde a gente tem historicamente 70% do mercado de urbanos, né, da Mercedes-Benz. Então, de cada 10 ônibus emplacados nos sistemas urbanos, 7 são Mercedes. Quando os sistemas urbanos sofrem, a gente sofre também. O processo de separação das empresas, na verdade, nós viramos duas empresas, né? Você tem automóveis e vans, né, que virou uma empresa, e caminhões e ônibus, que virou uma outra empresa, né, que é a Daimler Trucks, né? O serviço financeiro, que é o banco, também está junto com a gente nessa nova empresa, que é a Daimler Trucks. Eu vejo que de positivo agora, a gente, vamos dizer que a gente voa com um pouco menos de peso, né, do que um grande conglomerado como era a Daimler antes, né? Sem dúvida nenhuma, nós temos necessidades diferentes, né? Porque automóveis e um pouco de vans, eles são mais B2C
e nós somos mais B2B, né, caminhões e ônibus, né? Então, você tem necessidades diferentes, você tem que ter velocidades diferentes, você tem que ter estratégias de marketing diferentes, você tem que ter uma visão do cliente diferente. Então, com a separação das empresas, efetivamente, agora, tendo foco só em caminhões e ônibus, né, e na criação de soluções para os clientes de caminhões e ônibus, a gente vai entregar muito mais para o nosso cliente lá na ponta, sem ter o peso que a gente tinha antes nas tomadas de decisão, porque a gente fazia parte de um grupo e no grupo a tomada de decisão era uma tomada de decisão conjunta, né? Então você tinha gente de automóveis, gente de vans que sentava no board, por exemplo, tomando decisões também em relação a caminhões e ônibus, né? Hoje não, hoje você tem pessoas 100% focadas em caminhões e ônibus, tomando decisão para caminhões e ônibus para todas as marcas do grupo, que não é só a Mercedes-Benz, né? As outras marcas. E a gente consegue compartilhar muito mais entre as marcas de caminhões, né? E as operações de ônibus que a gente tem ao redor do mundo inteiro, discutir soluções, né? Discutir como achar alternativas para algumas demandas dos nossos clientes. Então, eu vejo como positivo para nós aqui na Mercedes-Benz do Brasil. Nós passamos por um processo, é um processo de separação, onde você tem que fazer todos os trâmites legais e etc., né, que a gente terminou de fazer a partir do dia 1º de dezembro, né, definitivamente a gente foi lá o momento da separação, e agora a gente está com a vida independente, seguindo a vida independente aí, mas deu bastante trabalho, como era esperado já, que ia dar bastante trabalho para as duas organizações, para elas fazerem essa separação, né? Não, eu acho que as decisões que a gente tomou em 2020, elas sempre foram bastante estudadas e com bastante coerência, e principalmente foram decisões, no nosso caso, tomadas junto com a rede de concessionários, junto com a associação. Porque, na verdade, Tião, assim, é, eu tenho meu time, eu tenho cerca de 480 pessoas que trabalham diretamente em vendas e serviços e peças, né, que fazem parte do meu time, da minha vice-presidência, mas, assim, nós somos mais de 6.000 pessoas, né, quando a gente olha na rede de concessionários, porque eles são a linha de frente com o nosso cliente, né, eles atendem o nosso cliente, eles estão lá no dia a dia, eles resolvem os problemas dos nossos clientes, né? E a gente trabalha para dar estrutura para eles, processo e etc., para que eles façam isso da melhor maneira possível. Então, as decisões sempre foram tomadas em conjunto, né? Eu acho que a gente conseguiu manter sempre a rede trabalhando, a gente aumentou o número de pontos de serviços durante o ano de 2021 também, o foco em serviços, em soluções para os clientes de serviço, a gente aumentou a penetração do nosso contrato de manutenção, a penetração do Flipboard, que é o nosso sistema de telemetria, né? Nós fomos para vários modelos diferentes de atendimento ao cliente, nós temos agora truck centers em alguns grandes postos de gasolina em algumas regiões, a gente tem um modelo com container de posto de serviço avançado, a gente foi para dentro de operações dos nossos clientes, com serviços dedicados, né, colocando lá mecânicos, peças, ferramental para atender ele 24 horas por dia. Então, eu acho que, olhando para trás, talvez a gente pudesse ter tomado algumas decisões diferentes em relação à logística, em relação a ter acelerado um pouco mais algum nível de estoque de algum nível de componente. Não acho que isso ia mudar o resultado, entendeu? Não ia mudar o resultado, porque, na verdade, a gente teve uma disruptura muito grande nas cadeias logísticas, né? Portos, disponibilidade de container, disponibilidade de porão de avião para trazer com frete aéreo.
Então, nós tivemos também lockdowns em vários lugares espalhados pelo mundo, né? E isso afeta a gente, porque o nosso Tier 1, ele tem mais 2 ou 3 fornecedores dele que também estão espalhados ao redor do mundo, né? Então, quando um fornecedor do nosso fornecedor tem problema, a gente passa a ter problema junto, né? Eu acho que a gente tem que olhar, tem que fatiar aí o elefante, porque o elefante não é pequeno, né? Se a gente começa a olhar dado de PIB, né, de projeção de PIB, etc., fica todo mundo preocupado, né? E assim, se você se conecta à primeira página dos principais jornais ou os cadernos de economia, é evidente que você vai ficar preocupado, mas assim, a realidade também na rua, ela é um pouco diferente, né? A gente já vinha enxergando esse descolamento do segmento de caminhões, né, da logística, em relação a dados, grandes dados estruturais do país, né, como o PIB, etc. Por quê? Porque você tem vários Brasis dentro do Brasil, né? E você tem vários segmentos dentro do país, e esses segmentos, eles têm um crescimento que é deles, que independe, às vezes, de algumas outras coisas que estão acontecendo no todo, né? Eu falo, por exemplo, do agronegócio, eu falo, por exemplo, da mineração, eu falo, por exemplo, da construção, né, civil, eu falo, por exemplo, da logística do e-commerce, e a gente usa várias ferramentas na Mercedes-Benz, a gente há algum tempo já usa inteligência artificial, usa BI, etc., para exatamente tentar se antecipar aos movimentos. A gente fica com uma expectativa positiva ainda em relação a 2022. É lógico que você tem esses ventos contras, a taxa de juros é uma, a inflação é outra, o financiamento vai ficar mais caro, os bancos, tanto das montadoras como os comerciais, já mudaram de discurso, né? Já saíram do CDC e estão voltando para o Finame, né? Então, a gente vê que aqui o país ele demanda para os executivos que eles sejam ultramaratonistas, né? E enfrentando diversas mudanças de temperatura e clima durante essa maratona, porque isso acontece, né? Nós estamos enfrentando uma mudança totalmente de clima. Por causa disso, a gente acredita que 2022 vai ser um ano maior do que 2021. Nós estamos muito par e passo com a Anfávia, nós estamos falando de 140 mil caminhões e cerca de 19 mil ônibus, provavelmente, no mercado brasileiro. Agora, tudo isso vai depender muito mais, no meu ponto de vista, da capacidade das montadoras, dos fabricantes, de produzir e entregar, do que de outros fatores, como, por exemplo, o custo do financiamento, né? Nós vamos ter que ter um certo olhar para essa capacidade de produzir, de entregar. Nós temos várias soluções dentro da Daimler Trucks de caminhões elétricos, né? Na Freightliner a gente tem o e-Cascadia, né? Na Fuso a gente tem o e-Canter, na Mercedes a gente tem o e-Actros na Europa, né? Então, assim, tecnologia, know-how, a gente tem dentro de casa, e aí é uma questão, de novo, de as estradas falam, a Mercedes-Benz ouve, né? Esse é o nosso mantra, né? Então a gente tem que estar muito par e passo para entender quando que isso efetivamente vai ser interessante economicamente e operacionalmente para o nosso cliente aqui no Brasil. O primeiro movimento vai ser na distribuição urbana, sem dúvida nenhuma, né? Por quê? Por uma necessidade de carregamento, né? Você tem que ter carregamento, o elétrico. Hoje nós estamos falando de algumas coisas aí com 500 quilômetros de autonomia, mas normalmente nós estamos falando de 250 quilômetros de autonomia, né? Então,
deveria ser alguma coisa dedicada para operações urbanas, operações de volume, não de peso, Uhum. principalmente, né? Por, porque o caminhão por si só, ele tem um PBT maior por causa das baterias, a gente ainda tem esse pênalti, né? De ter que transportar o peso das baterias. Então, a gente está atento ao que está acontecendo no mercado. Alguns clientes nos demandam, nos questionam, querem saber, tem políticas de ESG, tem Uhum. planos, ainda está tateando caminhões aqui no Brasil. O ônibus já é realidade, nós vamos começar a entregar os EO500U esse ano, né? Eles vão estar rodando no sistema de São Paulo, eles vão começar a rodar, eles vão começar a rodar também na América Latina, em alguns sistemas na América Latina. Nós temos uma preocupação global muito grande, tanto que agora acabamos de assinar um acordo, uma joint venture com a Traton e com a Volvo na Europa, né, para criar infraestrutura de abastecimento para veículos, caminhões elétricos, porque não adianta, você tem que ter infraestrutura, e você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, você não está resolvendo o problema do cliente. Eu acho que tem que ser uma coisa de novo com o envolvimento de todo mundo, né? Não adianta, não é o governo sozinho vai resolver isso, tá? Não é a indústria que vai resolver isso. Eu acho que a gente deveria ter uma ampla discussão em relação à renovação de frota e distribuir o sacrifício, né? O sacrifício tem que ser distribuído. O sacrifício não pode ser do caminhoneiro, porque ele não tem como fazer esse sacrifício. Todas as partes beneficiadas, que aí tem a sociedade, o governo ganha, né? Lógico que a indústria também tem um benefício, porque vai produzir mais, vai vender mais, então todas as entidades aí deveriam ter sua cota de sacrifício para viabilizar a renovação de frota. Historicamente, a renovação de frota deveria ser uma preocupação do governo, né? Porque você deveria retirar de circulação, principalmente os veículos inseguros, e aí, para isso, a gente sabe muito bem que todos os países desenvolvidos, eles têm inspeção veicular, 1, 2 vezes ao ano, os veículos são obrigados a passar para saber se eles têm condição de estar operando, que você não pode, num país rodoviário, onde 68% das mercadorias transitam em cima de caminhão, tem uma frota super ineficiente, super antiga. Isso é pênalti. Eu acho que teve vários momentos sem dormir, né? Inclusive também no começo da pandemia, né? Onde a gente tinha a primeira visão era uma visão bem pesada, né? Sempre com aquela dúvida, né? O que a gente vai fazer com os empregos, com a fábrica, né? Com a rede de concessionários, como é que a gente mantém a rede aberta, né? Porque a gente tinha várias restrições municipais, estaduais, federais, e aí uma contrapondo a outra em relação ao funcionamento da rede de concessionários, né? Eu acho que recentemente foi uma das coisas que me tirou muito sono, porque assim, com 70% de market share, né, em alguns segmentos de ônibus, né, com 30% de market share em caminhões, a gente tinha muita responsabilidade em manter a operação dos nossos clientes andando, né? Eu acho que a dica que eu daria para ele é para ele manter sempre alto o nível de curiosidade, né? Eu acho assim uma coisa que a gente não pode perder nunca é o nível de curiosidade. Eu sou super curioso, né? Eu quero saber de várias coisas diferentes, coisas fora do segmento, inclusive, né? Não tem nada a ver com o meu negócio.
se cercar de boas pessoas, né, e absorver a experiência dessas boas pessoas. Graças a Deus, eu tive uma escola muito boa, né, de negócios. Quando eu entrei na outra montadora que eu trabalhei, eu tive várias oportunidades internacionais. Eu nunca abri mão de nenhuma oportunidade para estudar, principalmente, para aprender coisas novas. E eu também tive uma felicidade muito grande, e aí eu faria mais, talvez, de ficar mais tempo no campo. Eu sempre fui um cara de campo, né? Minha atividade sempre foi no campo, e aí eu fui gradativamente sendo catapultado, às vezes, para dentro do escritório, mas eu sempre resisti heroicamente, resisto até hoje, né, de não estar 100% do tempo no escritório e estar na rua, visitando cliente, visitando concessionário, visitando cliente do nosso cliente, entendendo o que está acontecendo, né? O pessoal que são meus clientes, meus amigos no Mato Grosso, eles sabem, né? Historicamente, eu tenho a tradição de todo ano a gente sai lá de Cuiabá e vai até Santarém de caminhonete, olhando a operação deles no meio da estrada, o que está acontecendo, BR-163. Já tive várias experiências naquela BR-163, com caminhões de 15, 20 dias atolados, né? Então, eu falaria para o Roberto para ele sempre ser curioso, para ele sempre buscar absorver as experiências dos outros, né? E trazer essas experiências para dentro da realidade dele e usar isso, né, da melhor maneira possível, né? E ter muita atenção com as pessoas. Né? A gente precisa das pessoas. Roberto Leoncini não faz nada. Eu fico brincando que eu sou aquele líder garçom, né? Eu tenho que ajudar os outros, eu tenho que ajudar meu time, facilitar meu time para eles entregarem o trabalho que eles têm que fazer. E nesse lado de ser garçom, né? Eu sempre gostei de gastronomia, eu fiz pós-graduação em gastronomia, eu sempre gostei de cozinhar, eu sempre gostei de servir as pessoas, de fazer as coisas para as pessoas, né? Então, eu falaria para ele continuar com esse espírito de ajudar, de querer ajudar as pessoas e de ser um facilitador.